Olha, a experiência de estar fazendo o livro junto, eu fui aprendendo muito sobre mim mesmo. E eu fui assistir uma palestra do Cris sobre escuta e fiquei super orgulhoso que ele passou meu vídeo. Quem já assistiu Fala Que Não Te Escuto? 4 pessoas, olha o sucesso que ele fez. Fiz eu, o meu sobrinho que está aqui filmando hoje, 7 anos atrás. Era uma provocação, se a gente escuta ou está no automático. Vou convidar para a gente assistir, quero ver o que você tem a dizer sobre ele. Pode ser? Manda! Hã? Hã? Como é que chama a rua? Fala Piraí. Fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. Está liberado. Hã? Tudo bem, amigo? Desculpa te incomodar. A gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú, sim. Estourar. Na Avenida José Félix. Vai ser o seu próximo cruzamento. É aquela lá na frente. O primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. Na sua esquerda tem um caixa lá. Ah, obrigado. Tá bom? Obrigado. Três câmeras, né? Aquele ali que é meu celularzinho, esse aqui que é um celular bem melhor que o meu, e a câmera que está com o Pedro. Opa, tudo bem? A fazendinha, por favor, eu vou torturar uma idosa lá. Muito obrigado. Idosa. Meu, Essa foi maldosa, cara. Nossa, que genial. Tudo bem, amigo? A entrada do shopping onde fica? Precisa assaltar renda. Tem entrada lá em cima. Ah, esse é o seu shopping? Ah, então tudo por aqui. Tá legal. Tem os conezinhos amarelos. Tá bom. Obrigado. Tudo bem, já estamos chegando aqui. Vamos colocar a bomba. Tá bom. Tudo bem? Nós somos terroristas. Onde é que fica a renda? Terroristas. Tá, beleza. A gente põe a bomba lá agora, né? Obrigadão, viu? Mais um café com espuma. Ele pediu uma ajuda comigo, tem que ser sincero. Casa Bahia e Magazine Luiza, né? Qual das duas melhores? Qual é a melhor assaltar? Magazine Luiza. Tá, vou perguntar aqui. Tudo bem, amigo? Tem a Nobel? Quem precisa assaltar lá? Aqui à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos lá assaltar de novo. Obrigado. Tudo bem, amigo? Opa, como é que chegou na estrada? Na Raposo, Tavares? Fez um assalto aqui? Você vai seguir pra onde? Eu vou pra qualquer lugar. Quero só fugir. Tá bom. Vamos na igreja, sabe onde fica? É. Caraca. Olha, eu faço a brincadeira há muitos anos. Tá o André aqui que a gente fazia com a mãe do Vissa, amigo nosso. Eu vou contar como é que surgiu e tô louco para te ouvir falar. Essa brincadeira apareceu nessa época que a gente tocava, o André toca, é músico, irmão, e tinha a mãe do amigo nosso não escutava nada, a gente falava absurdos, ela não escutava. E na escola, eu estudava no Objetivo, e os professores não escutavam. Mas não escutavam. Eles tinham uma apostila, e eu comecei a pensar, será que não escuta mesmo? E eu perguntei, não escutavam.
Aí eu comecei a colocar palavras absurdas no meio da frase, para ver, não, vai escutar. E não escutavam. Professor, quais países fazem parte da Península Ibérica? Ah, Portugal e Espanha. Né? Não escutavam. E aí, virou uma febre no fundão. A gente fazia o tempo inteiro. E tinha outros professores, a gente fazia a mesma coisa com esse professor que eu vou falar e com o porteiro. Um dos professores, ele não deixava a gente sair fazer xixi. Não, só depois do sinal. Não, só depois do sinal. Não deixava os meninos fazer xixi e as meninas, se tivessem que trocar absorvente, não deixava. Só depois do sinal. Aí, como vingança por toda a chama a urina retida, né? Eu fiz a seguinte sequência com ele e isso virou sempre. Professor, posso ir no banheiro? Não, só depois do sinal. Passava um minutinho. Professor, posso ir no banheiro? Não, só depois do sinal. Professor, seu pinto sobe ainda? Já falei que não, meu filho. Só depois do sinal. A gente morria de rir. Primeiro porque não subia, segundo subia depois do sinal. A gente sempre achou que era por causa da professora de geografia. Não escutavam mesmo. Passaram-se muitos anos, já era palhaço, pesquisava relação mesmo, que eu não trabalho com malabares, trabalho com gente o tempo inteiro, escuta é o meu instrumento de trabalho, pesquiso obsessivamente isso, empiricamente. Chamei o Pedro, que está aqui, meu sobrinho, e a gente foi para a rua, fizemos 3 vídeos. Sempre perguntam se escutaram, só 4 pessoas escutaram, e a gente comemora, solta confete quando escutam. Então a gente ia fazer um vídeo das pessoas que escutaram, não deu quórum. Não escutaram mesmo, a gente borra a cara das pessoas para não prejudicá-las, porque não é uma crítica àquelas pessoas, é uma crítica ao jeito que a gente vive, né? E as pessoas que escutaram sempre com muito bom humor, o Pedro vai lembrar disso, no guichê, isso aqui é um guichê, tá? No guichê do shopping, eu fui pagar, né? Falei assim, onde fica o G1? Vou colocar uma bomba no carro. Aí ela falou assim, então coloca depois das 18 que eu já fui embora. Então, ficou pra gente isso, puxa, por que acontece isso? Por quê? A gente conversou com muita gente, a gente foi procurado por muita gente, procuramos muita gente, cada um com uma versão, todas muito complementares, embora diferentes, sobre essa questão. Será que está no automático? Será que é outra coisa? E eu tenho curiosidade mesmo de te ouvir. Pois é, esse é um problema, um assunto crucial para a gente, né? Porque vamos pensar assim, não se escutando desse jeito, como é que a gente consegue mudar alguma coisa? Né? Como é que a gente consegue se transformar? Muito difícil. Independente do que o cara diga, né? Vou assaltar, vou fazer um ato terrorista, a nossa capacidade assim de antecipar o que ele já vai dizer em função de 2 coisas, né? O contexto, né? Então, é um sujeito bem apessoado, está num carro, fala bom dia, boa tarde, por favor, né? E o segundo aspecto é a dimensão corporal, né? Chamada paralinguagem. Então, o tom de voz, né? O volume, a maneira como você se coloca. Tem algumas pesquisas que apontam mais ou menos para o seguinte: 60% do sentido que a gente dá para as coisas vem desta repetição, né? Vem desta antecipação, que a gente pode chamar o quê? De cotidiano, rotina, é a vida que a gente leva, e frequentemente a gente se insurge com isso, a gente sofre com isso, porque a gente vai se encontrando com o quê? Com o mesmo sentido. Se o mesmo sentido é bom, mais do mesmo é bom, mas quando ele não é mais do mesmo, começa a ficar muito ruim, tá? Bom, então 60% contexto, 30% a paralinguagem, o tom de voz, o corpo, né? Sobra assim uns 10, 15 para a palavra, né? Vocês vão dizer, puxa, então nós estamos perdidos, então nunca vai acontecer nada. Não, é justamente porque tem tão poucos elementos assim distintivos que é ali que a coisa pega. É ali que, se a gente consegue trazer isso, se a gente consegue fazer com que o outro se escute, e mais, que a gente se escute, a possibilidade de mudar a si e ao mundo é muito grande. Essa é a nossa
A arte, para isso que a gente mobiliza, enfim, as técnicas, o humor, é para isso que a gente está tentando inventar e produzir na vida de uma pessoa. Tá? Bom, tem uma história que eu acho que permite a gente, assim, colocar os termos do nosso problema. Né? É uma história relativa à invenção de um instrumento, todos conhecem, chamado estetoscópio. Então, um estetoscópio é um instrumento médico para o quê? Para ouvir. Então, primeira coisa, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Em português, mas também em inglês, hearing e listening. Né? Tem quase todas as línguas. Uma fala do quê? Da nossa propriedade sensível. Né? Perdi a audição, não estou mais ouvindo. Perdi a capacidade de escuta. O que está acontecendo comigo? Eu estou fechado no meu mundo, eu não consigo mais inventar novos sentidos, eu, enfim, não consigo mais estar direito com o outro. Essa história é o seguinte, era um médico chamado Augenbrühl, 1780, que tinha desenvolvido uma forma de fazer diagnóstico, né, a partir da palpação que ele tinha dos órgãos, se estava um órgão mais inchado, outro menos inchado e tal. Ele vai fazer uma viagem para a França, de férias. E daí na França, ele vai visitar uns vinhedos, uvas. E os caras que trabalhavam com a confecção das uvas tinham um problema que era o seguinte: como saber que essa uva está com coeficiente de açúcar exato para fazer aquela borgonha, aquele bordeaux, aquele vinho que você precisa? Né? Você vai fazer uma colheita tardia ou uma colheita recente. Como? Vendo uma uva, às vezes tinha umas dicas, mas eles tinham desenvolvido um método muito mais preciso, que consistia em tocar suavemente no cacho de uvas e, com um instrumento feito de madeira, escutar o que reverberava da uva, né? daquele som assim produzido, e conforme, enfim, o som dessa reverberação, eles intuíam: tá boa para colher, não tá boa para colher, deixa um pouco mais, põe no barril, e todo o sistema girava em torno disso. O que o Augenbrühl fez? Voltou para a Alemanha, falou: se vale para um cacho de uvas, vale para pessoas. E pegou aquele instrumento, aquela técnica que já existia, e começou a usar para escutar a barriga, a respiração, o funcionamento cardíaco. E isso foi um salto gigantesco, né, para a medicina. Né? A medicina interna começa a se desenvolver a partir disso. Né? Bom, o que isso tem que ver com a nossa história? Porque essa é uma história sobre audição. Primeiro passo é: a audição não é o mesmo que escuta, mas apurar a audição é uma coisa que favorece sim a escuta. Uma coisa que eu digo para os meus alunos. Eu dou aula de psicopatologia, dou aula de clínica geral. Então, eles vão pela primeira vez ver pacientes. Eu digo: escutar uma pessoa é como escutar uma orquestra. Você é principiante, você chega lá, acha tudo bonito, gostei, faz um barulhão. Não, você quer escutar para valer, você tem que me dizer como é que estavam as cordas, onde estão os metais, percussão está funcionando. Ou seja, você precisa escutar várias coisas ao mesmo tempo. Isso significa também ouvir, também conseguir distinguir, né, variações de afeto, variações de ênfase, palavras que são usadas meio fora de contexto, congruência entre o que você diz e o que você sente, congruência do contexto com o corpo, com as palavras que são escolhidas. Enfim, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a história da invenção do estetoscópio ela é interessante também, porque ela vale como uma metáfora. Né? Então, veja só, né? Escutar envolve um tanto de curiosidade. Esse cara era um médico, pesquisador e tal. Escutar envolve tocar o outro. Tocar o outro. Né? Lembra que eles tocavam, batiam com cuidado na uva para descobrir o que ela reverberava em você. Ou seja, importante, curiosidade, disposição para o outro, mas também cuidado para tocá-lo com jeito, para tocá-lo onde ele aguenta ser tocado, para tocá-lo de uma forma assim que ele não cause dor. E depois, você não escuta ali, você não escuta imediato, né? Você não põe um ouvido, né? Você escuta aquilo reverberar
aonde? Né? Esse instrumento que ele inventou é o nosso instrumento de escuta. Ela está embutido entre a bigorna e o martelo. Em algum lugar daqui para dentro da sua alma existe uma espécie de órgão que é onde você reverbera aquilo que vem do outro. Ou não reverbera. Por quê? Porque praticar essa arte da escuta envolve alguns assim, requisitos do seu lado. Ou seja, envolve você se despir, você se abrir para receber o que vai vir do outro, e às vezes aquilo que vem do outro não é legal, é chato, não é aquilo que você esperava, não é assim exatamente a cumprimento das expectativas que você tinha. Daí eu vou dizer, não é exatamente isso que a gente estava esperando? Não era o rompimento dessa falação, esse é o termo técnico para o que o Tebas usou aqui nesse experimento. Ele contou com o fato de que a maior parte do tempo a gente está falando para não se escutar. A gente está falando para si, para não escutar, e a gente está falando para o outro também não escutar. Trocas funcionais, interesses e demandas acontecem, fazem parte do jogo, mas elas são tão mais ágeis, tão mais rápidas, tão mais funcionais, quanto menos a gente escuta e se escuta. Tebas. Tchau, gente. Valeu. Eita, caraca. Caraca.